do Corinthians, que calculou quanto pagou em salários para atletas que foram emprestados de graça pro Cuiabá. Cuiabá e Corinthians têm se estranhado nos bastidores, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, para se inscrever no canal e para ativar todas as notificações. Preciso falar agora sobre centroavantes que atuam no Brasil e podem estar perto da despedida. São caras que têm metido gol e chamado a atenção de clubes do exterior. Entre eles, Cauã Elias, centroavante do Fluminense, só 18 anos de idade, e Igor Jesus, jogador do Botafogo e da Seleção Brasileira, 23 anos de idade, e Yuri Alberto, que é alvo antigo de clubes da Inglaterra, também 23 anos de idade, jogador do Corinthians. Sobre a situação do Cauã, promovido nessa temporada da base, já soma 34 partidas, 6 gols e 1 assistência. Jogador que foi muito importante no momento de enorme dificuldade do Fluminense na temporada, na zona de rebaixamento, extremamente ameaçado. O Mano Menezes chega, aposta no Cauã Elias e esses 6 gols foram fundamentais para vários dos pontos conquistados. Nesse momento o jogador interessa ou é alvo de sondagens de Napoli, da Itália, Bayer Leverkusen, da Alemanha e Everton, da Inglaterra. Já o Igor Jesus foi sondado por Deus e todo mundo. Cheguei a conversar nessa semana com o empresário dele e ele contou que são muitos assédios, entre eles de clubes grandes da Premier League e do Lyon, que é um dos clubes do John Textor. Nesse caso, para sair do Botafogo para o Lyon, nem haveria necessidade de grande trânsito ou trâmite, bastaria que o Textor entendesse como esse um bom movimento. Sobre Yuri Alberto, monitorado por clubes da Europa, especialmente o West Ham e o Southampton há 3 janelas. Não aconteceu dele ser negociado na janela da metade do ano, mas o Corinthians não descarta vender o Yuri Alberto ou o Breno Bidon na próxima janela. Há necessidade de fazer dinheiro. Só não completei e falei dos números do Igor Jesus e do Yuri Alberto na temporada. Igor já soma 38 partidas, 24 gols e 5 assistências. Estou incluindo gols pelo Botafogo, pelo Shabab Al-Ahly e também pela Seleção Brasileira. Já Yuri Alberto, 47 jogos, 20 gols marcados e 6 assistências. Se você fosse dirigente de um clube do exterior e precisasse contratar um centroavante, qual desses 3 seria a sua primeira opção? Igor Jesus, Yuri Alberto ou Cauã Elias? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, que resolveu calcular quanto gastou com atletas negociados por empréstimo com o Cuiabá. Por que dessa conta? Porque recentemente o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, veio a público para chamar o Corinthians de golpista, afirmando que o calote que o Timão deu de 14 milhões pelo Ranieri, que foi comprado mas não foi pago ao Cuiabá, que isso não é aceitável. Pois bem, o Corinthians fez um cálculo de atletas que foram emprestados de graça e com parte do salário sendo pagos pelo Timão ao Cuiabá nos últimos anos. Foram vários jogadores, todos nessa era do Cristiano Dresch. Entre eles o goleiro Walter, o zagueiro Marlon, o lateral direito Matheus Alexandre, o meio-campista Marquinhos e os atacantes Jonathan Cafu e André Luiz. Nos cálculos do Corinthians, são cerca de 10 milhões de reais apenas com os salários que o Corinthians ajudou a pagar enquanto esses caras ficaram por empréstimo no Cuiabá. Por exemplo, vou citar o caso do Jonathan Cafu, que é o caso mais grave. Jonathan Cafu chegou a ter um contrato por 38 meses com o Corinthians. Desses 38 meses, em 33, ele esteve emprestado ao Cuiabá. E o Corinthians foi responsável pelo pagamento durante esse período de 8 milhões de reais. Os outros 2 milhões com Walter, Marlon, Matheus Alexandre, Marquinhos e André Luiz. O que o Corinthians quer dizer com isso? Que esperava um pouquinho mais de condescendência, um pouquinho mais de solidariedade, um pouquinho mais de parceria do Cuiabá, clube que foi tão ajudado pelo Corinthians nos últimos tempos. Gostaria de colocar esse tema em debate para ouvir a sua opinião. O Corinthians está certo em colocar essa situação na mesa? Ou é o Cuiabá quem tem de cobrar mesmo pelo pagamento dos 14 milhões de reais referentes à compra do Ranieri? Afinal de contas, o Ranieri desfalca o Cuiabá, reforça o Corinthians, o Cuiabá não recebe o dinheiro e agora Cuiabá e Corinthians brigam contra o rebaixamento no Campeonato Nacional. Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Primeiro eu quero falar sobre o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que denunciou o Yuri Alberto. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou o Yuri Alberto e também o Alcaraz do Flamengo por agressão em confusão no jogo Corinthians
e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Kaká e o Emiliano Dias também foram denunciados. As possíveis punições não contam na Copa do Brasil. A partida terminou com 4 jogadores, 4 expulsões, né? 4 expulsões. O Alcaraz foi expulso do lado do Flamengo e do lado do Corinthians foram expulsos o Yuri Alberto, o Kaká e o Emiliano Dias, auxiliar do técnico Ramon Dias e filho do técnico Ramon Dias. O Corinthians venceu esta partida pelo placar de 2-1 no dia 1º de setembro na Neoquímica Arena. Eles serão julgados na próxima sexta-feira. A questão do Yuri Alberto é a questão que mais preocupa, porque ele foi denunciado por agressão e pode pegar um gancho maior. Ele foi enquadrado no artigo 254A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê como pena a suspensão de 4 a 12 jogos. De 4 a 12 jogos. Era só o que faltava agora, né? Era só o que faltava agora o Corinthians tomar um gancho do STJD, o Yuri Alberto tomar um gancho do STJD, ficando de 4 a 12 jogos fora do Campeonato Brasileiro, né? Prejudicando o Corinthians. O Corinthians tem que estar muito de olho nessa situação. Tem gente querendo prejudicar o Corinthians. Pô, o cara já foi expulso, já cumpriu suspensão. Vão querer fazer mais o quê? Agora vão querer julgá-lo no STJD para que ele cumpra mais 4 jogos de suspensão, de 4 a 12 jogos de suspensão. Isso não existe. Você lembra da falta do Yuri Alberto nesse jogo? Foi uma falta pesada, foi uma falta firme. Ele poderia realmente ter sido expulso, como foi expulso. Merecia o cartão vermelho, tomou o cartão vermelho, mas aí tomou o cartão vermelho, cumpriu suspensão automática e acabou. Acabou a história. Não tem mais que ser julgado no STJD. Essa história envolvendo o STJD, Corinthians, CBF, Flamengo, já deu no que tinha que dar. O Corinthians tem que abrir o olho. Quem é que está interessado em prejudicar o Corinthians? Tem alguém interessado em prejudicar o Corinthians? O Corinthians tem que abrir o olho em relação a tudo isso. Bom, o Corinthians, dirigentes do Corinthians, estiveram hoje na Confederação Sul-Americana de Futebol representando o Corinthians na Conmebol. E é isso que tem que fazer mesmo. Augusto Melo esteve por lá, o Fabinho Soldado esteve por lá. Foi uma reunião técnica com o pessoal da Conmebol no Paraguai para tratar de questões das semifinais da Sul-Americana, né? O Corinthians vai jogar na próxima quinta-feira, do dia 24 de outubro, contra o Racing na Neoquímica Arena, e depois joga na outra semana, na outra quinta-feira, no dia 31 de outubro, contra o Racing em Avejaneda, lá em Buenos Aires, lá na Argentina. Então o Corinthians tem 2 compromissos importantes contra o Racing no dia 24 de outubro, o primeiro jogo, e depois no dia 31 de outubro. E quem vencer de Corinthians e Racing vai enfrentar na final Cruzeiro ou Lanús, que se enfrentam também a partir da próxima semana. O primeiro jogo do Cruzeiro também em Belo Horizonte, o segundo jogo também na Argentina. Pode pintar uma final envolvendo Corinthians e Cruzeiro. Seria o reencontro do Cássio com o Corinthians. Já imaginou o tamanho desse jogo? Isso pode acontecer e existe uma possibilidade grande de que isso aconteça, o jogo entre Cruzeiro e Corinthians. Bom, na final da Copa Sul-Americana. Mas antes tem Copa do Brasil e antes tem Campeonato Brasileiro. Quero falar do jogo de domingo da Copa do Brasil, porque o Corinthians aumentou muito o preço dos ingressos, né? O Corinthians divulgou hoje como vai funcionar a venda de ingressos para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, e o Corinthians aumentou exponencialmente o valor dos bilhetes para o confronto. As entradas para o duelo do jogo de domingo têm os preços de R$90, o mais barato, e R$800, o mais caro. É inacreditável o Corinthians aumentar desse jeito, né? Para você ter uma ideia, o valor do mais barato do Campeonato Brasileiro é R$50. Fica 28 para quem é sócio, o torcedor. E o valor da Copa do Brasil, R$90. O mais barato fica R$35 para quem é sócio, o torcedor. Aumento de 80%. Teve aí um aumento muito grande. É lamentável que o Corinthians tenha feito isso. De fato, agora não era hora de aumentar o ingresso, o preço do ingresso. O Corinthians precisa da sua torcida, que vai lotar o estádio de qualquer maneira, mas quem não tem condições não vai conseguir pagar por um valor tão alto de ingresso, por R$90, que é o valor mais barato, né? Eu sou contra o aumento do ingresso nesse nível, assim, aumentar tanto o ingresso, eu sou absolutamente contra. Já até agora, até a semifinal, teve um preço do ingresso. Por que vai aumentar o preço do ingresso agora para a final do Campeonato Brasileiro? Sou absolutamente contra que isso aconteça. De qualquer maneira, o Corinthians é que se resolva com a sua torcida. Mas é claro que isso não vai pegar bem na torcida do Corinthians. Bom, antes o Corinthians tem o jogo da vida. É sangue no olho, tapa na orelha, jogo da vida. Corinthians não é brincadeira. O jogo desta quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Corinthians é muito simples, tem que vencer o jogo. Se não vencer o jogo, esquece, né? O Corinthians tem que vencer o jogo para continuar com chances de escapar da zona de rebaixamento. Ele pode escapar da zona de rebaixamento com uma combinação de resultados, mas desde que ele vença o jogo. Tem que vencer o jogo de qualquer maneira. Eu vou colocar a provável equipe do Corinthians para você, provável time do Corinthians. Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká e Bidu, José Martínez, Carrillo, Bidon e Garro, Yuri Alberto e Memphis. Esse é o time do Corinthians, o Memphis Depay. Esse é o time do Corinthians para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Por falar em Hugo Souza, que vai jogar, o Corinthians vai mesmo pagar a multa de R$500 mil referente a o Hugo Souza
para que ele jogue domingo contra o Flamengo. O Corinthians ainda não definiu os detalhes da contratação em definitivo do Hugo Souza com o Flamengo, né? Tem essa confusão toda envolvendo Hugo Souza e Flamengo. Então, a gente já explicou muito como é que tá essa novela, né? O Flamengo não tá aceitando as garantias do Corinthians. Então o Corinthians vai ter que pagar mesmo 500 mil reais domingo, vai pagar a multa, já definiu que vai pagar a multa de 500 mil reais. Já pagou 2 vezes, né? Já pagou pelo Campeonato Brasileiro, já pagou pela Copa do Brasil no primeiro jogo, já pagou 1 milhão de reais, portanto, vai pagar mais 500 mil reais para ter o Hugo Souza na partida de domingo pela Copa do Brasil, às 4 da tarde, na Neoquímica Arena. Mas vale muito porque, afinal de contas, o Hugo Souza é um excepcional goleiro. E mais, hein? O Corinthians vai ganhar esse jogo do Flamengo, vai se classificar à próxima fase da Copa do Brasil com participação determinante do Hugo Souza. O jogo vai para os pênaltis e o Hugo Souza vai fazer a defesa nos pênaltis. Vai defender os pênaltis e vai classificar o Corinthians para a próxima fase da Copa do Brasil. É isso que vai acontecer. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, do Coringão. Seria Trigola trouxe informações muito boas aí para o maior clube do Brasil, o Timão. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativando também o sininho de notificação. Sabemos que é super importante a sua participação. Um grande abraço no seu coração. Segue para mais. Até o próximo vídeo.